Olá, boa tarde. Espero que todos por aqui estejam bem. Vim gravar mais um vídeo aqui para vocês, um vídeo bem legal. E eu vou estar dando continuidade ao resumo do livro O Poder da Esposa que Ora. Hoje eu vou tratar de um assunto bem curto, mas bem interessante assim, porque faz muito parte da nossa realidade, né? E aí a gente vai fazer o resumo do capítulo 2. Tá bom? Uma pergunta aí para você que está acompanhando os capítulos do livro. Quem é que lembra o nome do capítulo 1? Escreve aí quem lembra o nome do capítulo 1 que eu fiz no vídeo anterior. Bom, o capítulo 2 ele vai falar assim, resumidamente sobre a questão do trabalho, né? Aí o capítulo 2 ele vai ter o título, grava aí. Tá escrito sua obra, né? O que significa dessa sua obra que ela tá retratando aqui? Trabalho mesmo, né? Ela vai começar a explicar sobre como que a gente tem que orar, né? Pelo emprego do nosso esposo. Aqui ela vai iniciar, eu vou começar aqui falando para vocês, que ela vai começar falando sobre um exemplo de um casal. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo se identifique, né, com essa história. Aí ela está falando aqui, Bruno quase nunca trabalha. Ele deixa que Vera, sua mulher, sustente a família enquanto ele persegue os seus sonhos. O problema é que Vera não está contente em carregar todo o peso do sustento da família indefinidamente, e Bruno vem correndo atrás do seu sonho há 17 anos, com nada útil para mostrar todo esse tempo. Então ela começa o capítulo 2 trazendo esse exemplo, né, do Bruno e da Vera, que a Vera é quem sustenta a família, que tem uma estabilidade no emprego, e que o Bruno há 17 anos vem correndo atrás do sonho dele sem nenhum resultado. Então, ela inicia dando esse exemplo, e aí ela vai falando aqui. Então, ela fala do caso do Bruno, né? E ela diz assim, creio que a raiz da inatividade de Bruno é o medo. Aí ela diz que o motivo dele não ter um emprego fixo, né? É que ele vai ter medo de não encontrar um trabalho ideal, né? E aí também tem medo de não ser reconhecido. Então, vai se resumir nesta parte de ter medo, né? E aí ela vai falar de um outro caso, de um outro exemplo, que é do Estevão. Estevão está se matando de tanto trabalhar, não descansa nem goza o sucesso dos seus esforços. Então ela está falando de uns extremos, né? De um que já não queria tanto trabalhar, quanto o outro que já trabalhava demais. E ele não trabalha assim porque precisa. Cadê? Esses são exemplos extremos de como um homem pode relacionar-se com o seu trabalho. De um lado está a preguiça, evitar o trabalho por egoísmo, medo, falta de confiança, né? E pressão ou medo do futuro. Deus diz o seguinte a respeito dos preguiçosos. Então ela diz que quem tem aquele medo de trabalhar, ou quem tem medo de ficar numa carreira que não gosta, né? Que fica parado, tá com preguiça. Ela diz sobre alguns versículos de preguiça. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Provérbios 26:14. E a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios 23:21. O caminho do preguiçoso é como um cercado de espinhos. Provérbios 15:19. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 21:25. Então, ela está citando exemplos aqui de uma pessoa que tem preguiça, que ela deseja, mas não alcança. Por quê? Porque ainda deixa o sono dominar ela, porque ainda deixa a rotina, as circunstâncias, né? Então, ela vem falar sobre isso. Aí ela diz aqui, o extremo oposto é o excesso e a obsessão pelo trabalho, afastando-se de tudo sem valorizar a vida. Do viciado em trabalho, Deus diz. Então, ela fala tanto daquele que não quer trabalhar, quanto daquele que é viciado. E aqui a palavra do Senhor diz, ó,
Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Provérbios 1:19. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos como trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes 2:11. Em outras palavras, o excesso de trabalho é extenuante e sem sentido. Nenhum desses extremos promove a felicidade e a satisfação. Aí ela fala, só um equilíbrio perfeito entre ambos que Deus pode ajudar o homem a descobrir, trará a qualidade de vida. Então, quem vai nos ajudar a descobrir um equilíbrio para a gente não trabalhar demais e nem trabalhar de menos é Deus. Deus é quem dá o equilíbrio, porque ele diz que, a palavra dele lá em Eclesiastes, do suor do teu rosto trabalhais e feliz serás. E também diz assim que a gente tem que usufruir do que é trabalhado, né? E aí ele fala aqui, o que faz o homem ir para um desses extremos pode ser extremamente a mesma razão, o medo. Isso acontece porque, em geral, a identidade do homem está ligada ao seu trabalho, ele precisa ser valorizado, precisa vencer. O trabalho é geralmente o meio de conseguir essas coisas. Ele se amedronta ao pensar que talvez não consiga obter nenhum delas. Se estiver desenvolvendo uma função que o diminua, ele se sentirá desvalorizado como pessoa. Se não for bem sucedido, irá sentir-se um perdedor. Então, o que ela diz aqui é que o homem faz com que que o homem seja visto ou identificado, né? Que como ela diz assim, que ele vai ser pelo o trabalho, né? O trabalho é a fonte de satisfação do homem, assim também como pode ser a fonte da insatisfação, né? Porque existem muitos esposos que muitas vezes se sentem inúteis, se sentem menos, não todos, né? Mas alguns, por a esposa, né, receber mais que ele. Alguns, né? Não vou falar assim, em geral, porque não, nós somos, cada um é único, né? Mas tem também esses exemplos. E aqui ela está falando sobre algo muito interessante também, que é sobre a oração dos pais para o filho. Então, eu achei bem legal, porque o que ela diz? Que um filho, quando ele tem os pais que oram por ele, ele vai ter mais facilidade de descobrir os dons, né? Ela vai falar aqui, os dons e os talentos dele. Então, ó, tá aqui, cadê? Tenho observado que as pessoas cujos pais oram constantemente parecem definir suas carreiras mais cedo. Então, o jovem que ali tem os pais orando por ele, mais cedo ele vai definir a carreira dele. Talvez ela não decole imediatamente, mas essas pessoas têm um senso de propósito e de futuro que as impele na direção certa. Então, esses jovens, essas pessoas, né, essas crianças que já têm os pais ali orando, pedindo para Deus cumprir a vontade dele na vida desses filhos, eles já vão ter um rumo mais certo na profissão deles. São indivíduos que não vivem frustrados, sem rumo como outros. Então, essas pessoas elas vão ser diferenciadas. Elas não vão viver, o que eu faço da minha vida? Que profissão eu sigo? Para que eu vim no mundo? Essas questões, né? Sem propósito, né? Vai trabalha uma coisa ali, trabalha outra e não encontra um propósito que a pessoa veio aqui no mundo. Então, é tão importante os pais orarem, né? Pelo filho, pela carreira do filho, pelos talentos, para Deus mostrar. É bem interessante o que ela fala aqui. Se os pais de seu marido não oravam por ele, se os pais de seus maridos ou os pais da sua esposa não oravam por ele ou por ela, as suas orações poderão preencher essa lacuna e mudar a vida dele ou dela. Ore para que Deus mostre a ele ou ela para o que fazer
e para onde se dirigir. Então, para você que tem um esposo, que você percebe que ele está um pouco perdido, né, na vida profissional dele, não sabe. Aí ela diz aqui o que você deve orar. Você deve pedir para o Senhor. Deus, mostre a ele, né? Deus, mostre, repete aí. Deus, mostre ao meu esposo o que fazer e para onde se dirigir. Então, se os pais dele não oraram por ele, você vai passar a orar, determinando para Deus dirigir o seu esposo para aquilo que ele deve fazer. As suas orações, ela diz aqui, que vai ajudar o seu esposo e vai encorajá-lo o suficiente para reconhecer o seu valor, não importa o que ele faça. Você pode muni-lo de segurança no sentido de que Deus lhe concedeu dons específicos e habilidade e talento. E tem algo bom para ele logo adiante. Então ela diz assim da motivação, né? Muitas vezes o esposo motiva a esposa e ao contrário também, né? A esposa motiva o esposo. E aí ela diz aqui, se seu marido trabalha muito, faça com que tenha períodos de descanso e distração, para fazer coisas que o entretenham e o aliviem. Bom, para você que chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, está tentando entender o que eu estou fazendo, eu vou repetir novamente, né? Esses vídeos aqui são vídeos que vai falar sobre oração, e um exemplo de uma mulher que ora muito, né? É a Stormy O'Martin, e ela criou vários livros sobre oração, e eu estou fazendo aqui um resumo desse livro, O Poder da Esposa que Ora. Então ela vai tratar muitos assuntos, porque o casamento ele é isso, né? Ele tem vários aspectos, ele não se limita, né? Ele é amplo, abrange várias áreas, porque nós seres humanos somos assim, né? Somos complexos, então tem muitas áreas em nós que sempre vai precisar ser tratado, e principalmente que a gente ore sobre estas questões. Então ela fala aqui, que eu achei bem legal, para você que ou a sua esposa ou o seu esposo trabalham demais, para proporcionar a essas pessoas um momento de distração, de descanso, para fazer coisas que aliviem do peso de uma vida inteira a serviço da família. Os homens precisam descansar, ela diz aqui. Caso contrário, tenderão a ficar estressados e a ceder a tentações de todos os tipos. As suas orações podem também ajudar seu marido ou esposa a compreender que o verdadeiro sentido da vida não está no trabalho, mas em seguir a Deus. Então, o verdadeiro sentido da vida é esse, seguir a Deus. Muitas vezes a pessoa quer trabalhar, e ela acaba se perdendo, né? Esquecendo o principal sentido, que é buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso não significa que você vai ficar parado, né? Você vai trabalhar, mas nada assim exagerado, né? É o que ela está querendo dizer. E aqui ela faz uma oração bem profunda. Eu achei bem legal, vou ler aqui para vocês essa parte aqui. Aqui, ó. Oro para que o seu trabalho seja estável. Um item, anota aí para você colocar na sua oração. Que o trabalho dele ou da sua esposa seja estável, seguro, bem-sucedido, satisfatório e financeiramente compensador. Então, são 5 itens para a gente orar pela vida financeira e profissional dos nossos esposos. Ou para você, um esposo que está aqui, né, assistindo esse vídeo, para você orar pela sua esposa. Quais são? Vamos lá, repetem comigo aí. O trabalho estável, bem-sucedido, satisfatório e financeiramente compensador. Então, são esses 4 itens que a gente tem que pôr em oração constantemente. E mesmo que já esteja em um trabalho assim, continuar orando, porque o que ela diz aqui do esposo dela é que o esposo dela ele é compositor, e aí ele trabalha, né? Não sei se trabalha ainda, com muitas pessoas, e ela diz que a oração, né, que o Senhor usava ela ali, permitiu com que ele fosse livre de muitas armadilhas nessa área, né, de composição, que ele fosse livre de como é que fala assim, de tramóias, né, de pessoas de mau caráter. Então,
ele recebeu muitos livramentos por meio da oração dela na vida dele profissional. Então, a importância, né, da oração. E aqui ela vai falar alguns versículos que ela chama de instrumentos de poder, que eu acho muito bons, porque ela não se baseia na filosofia dela humana ou nos pensamentos dela mesmo. Ela se baseia no que a palavra do Senhor diz, e a palavra do Senhor ela é viva, né? Para você que, assim como eu, é cristão, que crê na palavra, a palavra transforma. Então, ela fala justamente sobre isso. Eu vou colocar aqui no canal, na descrição do canal, tudo que ela vai falar desses versículos, né? Em relação a trabalho, em relação à vida profissional do nosso esposo. E para a gente pôr em prática, né? Porque a gente não adianta estar aprendendo e não praticar, né? Desafio vocês aí a praticarem. Agradeço a cada uma que começou a seguir o canal. E eu peço para vocês compartilhem o canal com mais pessoas. Curtem, que mais mulheres, homens, né? Que são casados possam chegar até esse canal. Muito obrigada a você que está sempre aqui assistindo, que está sempre presente. Obrigada a todos que têm comentado, muito obrigada. E gratidão mesmo, e eu creio que esse canal, a cada dia ele só cresce e desenvolve, tá bom? Vou deixar aqui alguns contatos para você que é aqui de Manaus ou para você que é de outro estado, precisa de uma oração, precisa que alguém lhe escute, você pode ligar para o número que eu vou deixar aqui, é o número do ministério onde eu congrego. Eu vou deixar meu e-mail, se você precisar escrever algo pedindo oração, me envie, que nós vamos estar orando por você. Eu congrego na Igreja Nacional do Santuário de Deus. Existem 3 polos aqui em Manaus, né? Que é no centro, no Terra Nova e no Riacho Doce. Você que mora em uma dessas mediações, você pode ir lá, né? Fazer ir lá ouvir a palavra, né? Para você que não congrega em outro ministério, apareça lá conosco, tá bom? Para que você venha ser edificado. Então, a gente também tem uma rádio online, é a rádio A Voz do Trovão, é uma web rádio, né? E também lá você também vai estar sendo edificado. Tem muitos testemunhos, tem louvores, é uma bênção. Eu vou estar compartilhando aqui também na descrição do canal para você entrar. Quando você precisar, você ir ali na rádio. Ela funciona 24 horas, né, por ser online. E você vai ser muito bem-vindo. Obrigada por mais um vídeo. Obrigada ao Senhor, né, claro, que até aqui Ele me trouxe. E até a próxima, se assim Ele permitir. Um grande abraço. Foi muito bom estar aqui com vocês e fiquem sempre por aqui. Uma boa semana, um início de mês de julho maravilhoso a todos e até a próxima.